Seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é, santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza. O seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos. Seu nome santo é, santo é o Senhor. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar, 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 seu nome eu vou louvar, vou cantar. Maravilhas Ele fez, nos mostrou o seu poder. Ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas Ele fez, Ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar, vou cantar. Bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina. Nós vamos iniciar o estudo da lição 6, que tem como título a prioridade da promessa. O verso áureo é um texto muito conhecido do apóstolo Paulo, de Gálatas 3,18, que diz: porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Vamos pedir a todos que possam fechar os olhos em oração e vamos fazer uma pequena oração de introdução, sim. Portanto, oremos. Senhor bom Pai Salvador, gratos somos pela vida e pela saúde, e aqueles que não têm, Senhor, Tu abençoa-os e cuida-os para que na situação em que estejam possam ter a melhor qualidade possível, Senhor. Amém. Senhor, vem agora estar connosco aqui enquanto fazemos o estudo da lição, também com os irmãos que nos assistem, que possam também facilmente acompanhar o nosso raciocínio e que nós aqui possamos da melhor forma expor o assunto e da melhor forma esclarecer qualquer dúvida que possam surgir nos irmãos que nos assistem, Senhor. Venha estar aqui connosco neste momento de louvor e adoração a Ti, que nós possamos então ter uma compreensão
certa da tua palavra, Senhor. É tudo que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois bem, nós continuando no estudo das lições de Gálatas, Exato. nós iremos hoje falar do herói da fé. Falamos de Abraão. Abraão. Abraão, para qualquer judeu, era o herói nacional. Era, de facto, digamos que os judeus têm sempre duas referências no Antigo Testamento. Uma delas é o pai, que é Abraão, Exato. que é o pai dos judeus e o pai da fé, e depois tem Moisés. Não é? Exatamente. São os grandes dois heróis. Depois tem, como já mais tarde nos reis, tem o rei Davi também como referência. Exato. Mas, de facto, Abraão é considerado o pai para aquela nação. E porquê? Por isso, nós estamos a falar de um escritor que era judeu, não é? Que era mais do que judeu, era fariseu, não é? O apóstolo Paulo. Exatamente. Era um fariseu, um grande estudioso da Bíblia. E, portanto, ele não podia deixar de ir ao exemplo de Abraão e falar da importância da experiência de Abraão. E ele diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E, portanto, ele está a considerar Abraão também o pai da fé. Exato. E daí ele fala da prioridade da promessa. Portanto, a promessa é uma promessa que tinha sido dada a Abraão. Exato. A promessa que foi naquele primeiro, digamos, concerto que Deus fez com Abraão, em que havia um ato físico que era necessário fazer, que era o ato da circuncisão. Deus deu a Abraão a seguinte promessa: tu vais ser o pai de uma grande nação. Não é? Exatamente. O pai de uma grande nação. Irás para uma terra que tu não conheces. E depois Abraão, perante este convite, o que é que ele fez? Discutiu com Deus: não, mas Senhor, eu não sei onde é que isso fica. Não. Exato. Ele foi. E por isso, isto foi um ato de fé tremendo. Nós hoje quase nem conseguimos compreender, não é? Pois claro. Ele que estava numa faz terra sentido para nós. muito bem, ele era um homem com muitas riquezas e muitos bens, vivia muito bem, Deus tinha-o abençoado muito desde sempre, e recebe um convite deste já com uma idade que não era, enfim, era de 70 e tal anos, e ele foi. Isto é que é extraordinário. Exato, mas isto proveio de uma lamentação que Abraão fez perante Deus, não é? Que vinha ter com a sua herança, que não tinha herdeiro, não Exatamente. é? E foi aí que ele então questionou a Deus: Exatamente. que será de mim se não tenho herdeiro? Exatamente. Até chega ao ponto de sugerir o servo, não é? Exatamente. Para ser herdeiro, mas é aí que Deus dá-lhe uma grande prova, põe-lhe a prova de certa forma, dizendo que não, tu vais ter um herdeiro, independentemente da idade, e pronto, verificou-se isso. E... Vais ter um herdeiro da tua mulher, Sara. Exatamente. Ele depois, como a promessa tardava, ele tentou ajudar Deus, e sabemos o problema que isso deu, mas enfim, isso é... Mas lá está, a nossa natureza humana. Exatamente. É a nossa tendência sempre tentar resolver... Tentar resolver à nossa maneira, a nossa maneira. Aquilo que são os planos de Deus. Pois bem, Exato. então, nós falamos de promessa e sabemos que há vários tipos de promessas, não é? Quer dizer, há aquelas promessas que são cumpridas, depois há algumas promessas que são quebradas acidentalmente, são aquelas promessas que nós prometemos qualquer coisa, mas depois falhamos. Exato. E depois há aquelas promessas que nós fazemos, mas sabendo de antemão que não as vamos cumprir. Exato. Fazem muitos políticos, por exemplo, não é? Quer dizer, Eu acho que nenhum de nós está livre de promessas dessas. Eu acho que de todas que mencionou, já fiz todas elas. a promessa que foi feita a Abraão foi feita por Deus e, portanto, era uma Exato. promessa que não podia falhar. Não é? Exato. Era a promessa de que ele seria o pai de uma grande nação, mas era uma promessa também para o seu povo, porque aquela promessa, ele dizia que ele seria pai de uma nação e havia um objetivo nisto. Era Exato, sim. que esse povo fosse uma luz para os povos vizinhos. Exato. Que de alguma maneira representasse Deus, não é? Naqueles povos que viviam à volta do povo de Israel. Exatamente. Nós sabemos que depois o povo falhou nesta intenção que Deus tinha para Nesta eles. tarefa. Foi de facto uma falha muito grande, porque ao longo da história de Israel nós temos exemplos contínuos do rebeldia do povo, etc. Não é? E depois sabemos que encarnava nesta promessa a promessa também de um Messias, não é? Que aliás vinha já desde os tempos da criação, dos tempos de Adão e Eva. Quando Adão e Eva caíram, não é? Foi feita uma promessa
de que haveria um descendente. E o apóstolo Exato. Paulo vai falar disto. Exato. E eu acho que é muito interessante que na lição a promessa de Deus, eles aqui fazem uma separação muito, por isso que é muito importante. Em vez de eles fazem separação entre um acordo mútuo entre duas pessoas e um testamento. Exatamente. E eu penso que para muita gente, pelo menos para mim também era antes do estudo da lição, pensava que esta aliança, quando falamos em aliança, pensamos também em acordo. Exatamente. E pensava eu também que havia uma aliança entre Abraão e Deus, mas aqui a lição diz explicitamente que não era Diz o que a caso. palavra utilizada A por palavra Paulo este aqui foi um diatec, testamento. que é mais um Exatamente, testamento. foi um testamento. Exatamente. Isso quer dizer o quê? Que é uma declaração de uma só pessoa em que pois. se não há condições. Exatamente. Isto simplesmente é, eu deixo-te isto. Portanto, Exatamente. temos uma garantia muito forte. E se é para ter uma garantia, o que poderá ser melhor senão de um Deus que Claro, cumpre claro. sempre a palavra? E aquilo que Abraão tinha que dar da sua parte do concerto era apenas confiar em Deus. Exatamente. Ele sabia que Deus lhe tinha dito que ele ia ser o pai. Pronto. Ele, não podemos dizer que confiou inteiramente, porque ele depois, logo a seguir, ou pouco depois, até, enfim, por conselho da sua esposa mesmo, Sim. ele vai ter um filho da sua serva, não é, Agar? Exato. Exatamente para que pudesse, de alguma maneira, uma vez que Deus lhe tinha dito, olha, vais ser o pai de uma grande nação, mas espera, Sara já não pode ter filhos, então, ok, tudo bem, eu vou Lá ter um está. filho com Agar, que é Exato. para ajudar, digamos, Deus. Exato. Deus não precisava disso, como mais tarde lhe demonstrou, não é? Exato. Enfim. Portanto, a história que nós estamos a contar está relatada na lição do domingo, não é? E é, mais uma vez, a relação entre a lei e a fé. A lei e a fé. O texto que aqui está explícito é o texto de Gálatas 3, não é? Exatamente. Em que o apóstolo Paulo diz que uma aliança humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta qualquer coisa. Exato. Quer dizer, isto é e o concerto que foi estabelecido com Deus e com Abraão era um concerto exatamente para ir até ao fim. Porque Deus, evidentemente, é fiel nas suas promessas, não é? Exatamente. E depois, na lição de segunda-feira, põe-se a relação, ou estabelece uma relação entre a fé e a lei. E o apóstolo Paulo vai dizer que, no capítulo 3 também, e no verso 18, vai dizer, porque se a herança provém da lei, não é? Sim. O é o nosso texto versículo. diz-nos que porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa, mas foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. E depois pergunta, qual é a razão de ser da lei? E ele diz que a lei foi dada 430 anos depois por causa das transgressões. Exatamente, sim. E nós chegamos à conclusão que a lei que foi dada ao povo de Israel, por que razão é que ela foi dada nessa altura? Porque é que foi escrita nas tábuas da lei, nas tábuas de pedra? Ela de facto já existia, era uma tradição oral, não é? Naquela altura não havia livros como agora, porque Sim. não havia esta técnica, esta tecnologia, ou os computadores, ou os tablets como agora nós temos, mas houve necessidade de escrever aquela lei. E Deus sentiu que aquele povo precisava, porque aquele povo era um povo que tinha estado no Egito numa situação muito especial. Sim, praticamente de escravatura. De escravatura. Exato. E no meio de um povo idólatra, com costumes completamente contrários à vontade de Deus. E este povo, e que não foram 10 anos, nem 12, nem foram muitos anos, que foram 4 gerações. Exato. E então, Estamos a falar praticamente de 400 anos. 400 anos. Então, Exato. 4 gerações pelo menos. As pessoas talvez vivessem mais que agora, não é? Então, estas pessoas das últimas gerações já não tinham aquela noção da vontade concreta de Deus. E foi necessário então Deus escrever a lei. Por causa das transgressões, é o texto de Paulo, por causa das transgressões foi dada esta lei. E foi dada até que viesse o descendente. Esta palavra até, aqui põe muitos problemas. Exatamente, sim, Não é? sim. É uma palavra em que muitas pessoas de fora aproveitam e querem ali já dizer, então, colocar o a descendente dúvida. era Cristo, não é? Sim. Então, se já veio o descendente, Acabou, já não precisamos da lei. Já não temos a obrigação de seguir já não existe. os fundamentos. Este texto, esta palavra de até,
Depois, nós dizemos muitas vezes, alguns teólogos adventistas diziam assim, não, isto é a lei cerimonial. A lei cerimonial aponta para Cristo. E quando Cristo vem, a lei cerimonial, até porque o véu do templo se rasgou naquela altura, Sim. significando isso que, a partir daí, deixava de fazer sentido sacrificar animais, os holocaustos, toda a prática que se fazia no santuário deixou de ter sentido. Exato. Mas esta lei é mesmo a lei moral, não há dúvida. O termo até aqui não significa, e há várias, nós temos isso depois explanado na lição de quinta-feira, já lá vamos, não vamos agora abordar essa questão, mas Claro. o que acontece é que a lei que aqui se fala é a lei moral, é o decálogo. Mas o até que aparece no texto não significa que a lei não tem mais aplicação depois da morte de Cristo. Porquê que não tem? Porque a lei continua a ter a mesma função que sempre teve. Isto é, nós temos que perceber de uma vez por todas que a lei é fundamental para nos mostrar a nossa condição. Exatamente. Mas a lei não salva. Sim. A lei condena só. A lei mostra-nos o caminho. Há aqui um texto que diz que a lei é uma lupa. Na lição de terça-feira. É muito interessante. Exatamente. É muito importante. Eu acho que foi a causa principal porque Paulo escreveu esta carta aos Gálatas. Exatamente. Porque na altura, e eu penso que se verifica ainda no nosso tempo, havia este clima, esta cultura do legalismo. Exatamente. Portanto, a salvação é obtida através do cumprimento das leis. Exatamente. Mas nós, pronto, e esta lição é muito positiva porque vem esclarecer este ponto, que apesar da lei ser digamos, um elemento importantíssimo da salvação, ela está incluída na salvação, não dá resultado. Causa, é consequência. Exatamente. E eu acho que a lição é muito importante, que diz aqui que nós ligamos-nos a Deus, a Jesus, pela lei. Exatamente. Mas depois... Sentimos a necessidade do perdão. Quando olhamos para a lei é santa, como o apóstolo Paulo, o mandamento é justo e bom, mas nós não temos condições para conseguirmos cumprir a lei na sua integralidade. Não conseguimos. Exato. Falhamos sempre em qualquer ponto. Porquê? Porque nós somos falhos. Quer dizer, na nossa genética temos o pecado. E por isso temos tendência. Ou porque mentimos, ou por uma pequena mentira, já pecamos. Ou porque fazemos isto, enfim, aquelas coisas que aparentemente até podem não ser muito graves. Exatamente. Mas é o pecado. E é consequência da nossa condição. E quando analisamos bem o nosso procedimento, nós percebemos, afinal, sou pecador e preciso do perdão de Deus. E vamos a Deus, vamos a Jesus, pedimos o perdão e Ele perdoa-nos. Exatamente. E a partir daí, então estamos a falar de quê? Aí Estamos é a que entra falar a fé. de um termo que é a justificação. A justificação, porque muitas vezes a confusão maior é que nós consideramos que a guarda da lei faz parte da justificação. Não é nada disso. A guarda da lei está noutro campo. O processo da salvação é muito simples, é assim. Nós olhamos para nós, vemos que estamos manchados pelo pecado. Precisamos de um Salvador que é Jesus. Aceitamos o seu sacrifício e Ele cobra os nossos pecados, perdoando-nos os pecados. Isto chama-se salvação pela graça, através da fé. Temos fé em Jesus para que Ele nos conceda a graça da salvação. Então, isto chama-se justificação. Apesar de não sermos justos, Deus declara-nos justos. Exato. Somos considerados justos. Porque nos reveste da sua graça. Exato. Somos como se tivéssemos um manto. É o manto da justiça de Cristo. Exatamente. Que fica sobre nós. Isto chama-se justificação. A partir daí estamos salvos. Isso é um aspecto. A lei ainda não entrou aqui. Agora vamos viver de uma maneira diferente. Nós, quando somos justificados, então o que é que acontece? Nós vamos considerar que Jesus foi o nosso Salvador. E a partir da altura que Jesus é o nosso Salvador, nós queremos que Ele seja também o nosso Senhor. A partir daí vivemos de acordo com a sua vontade. Onde é que está a vontade expressa de Cristo? É na sua lei. A partir daí começamos a guardar a lei. Exatamente. E guardamos um mandamento, 2, 3, 9? Não. Temos que os guardar todos. Temos que os guardar a todos. Temos que os guardar os 10 mandamentos. Embora alguns consideram a lei coxa de um mandamento, nós sabemos. Há muitos que consideram que a lei tem 9 mandamentos e esquecem-se do quarto.
Nós não dizemos que o quarto é o mais importante porque não há mandamentos mais importantes, menos importantes. São todos importantes, não é verdade? E por isso mesmo consideramos que a lei é fundamental, não para a salvação, mas para, depois de estarmos salvos, para nos mantermos ao lado de Cristo. Porque Ele próprio, Cristo disse-nos, aliás, esse texto está aqui, se me amardes, o que é que acontece? Guardareis os meus mandamentos, não é? Exatamente. Então, vamos guardar a lei porque estamos salvos pela justiça de Cristo. Exatamente. Então, a partir daí, esse é o propósito da lei. A lei aponta-nos, a lei é uma lupa, diz o texto, eu acho muito interessante este texto do William Anderkinson, que está aqui, que diz assim, a lei funciona como uma lupa. A lupa, por exemplo, quando nós estamos a ver aqui a lupa, estamos a ver, por exemplo, enfim, sei lá, umas formiguinhas que estão aqui num quadrado. Ela amplia. Lupa, ela não vai aumentar o número das formigas. Não. Não Simplesmente é? amplia. Amplia. Mas o número continua igual. Portanto, a lupa funciona como uma lupa. Este instrumento não aumenta o número dos pontos que mancham os tecidos, mas tornam os pontos mais distintos. É isso que a lei faz. A lei mostra-nos o pecado. Exatamente. Não é verdade? Sim. E nós, depois de vermos o pecado, temos ali aquele caminho que está vedado, porque não podemos ultrapassar, porque senão pecamos, então vamos a Cristo. Se pecarmos e desviamos no bom caminho para evitar o pecado, não é verdade? É isso que a lei faz. A lei é uma lupa. Eu acho muito interessante esta imagem da lei ser uma lupa que nos mostra realmente eu acho que a sujidade, mostra, não é? A Exatamente. iniquidade também. Exatamente. Muito bem. E eu acho que faz muito sentido. Até porque, pronto, eu acho que aqui já vamos criando a relação entre a fé e a lei. E a lei, Portanto, exatamente. A lei que dá-nos esta perspectiva de que nós somos pecadores E que precisamos de um Salvador. Exatamente. Temos aqui Exatamente. isto é a transgressão. Aqui, pronto, ela esclarece Exatamente. claramente o que é bom e o que é mau. Mas não estar apenas fixo no que é bom e no que é mau, manda-me fazer isto, manda-me fazer aquilo, não é o verdadeiro cristianismo. Claro. Não é a verdadeira justificação pela fé. Claro. Nós devemos o quê? Temos aqui é construir então a fé, não é? E daí vem, pronto, aquilo que o Paulo estava a nos dizer sobre a ligação com a leitura da palavra, estar Claro. em contato com Jesus A e todas fé essas coisas. pode ser uma palavra muito difícil para os teólogos e para tentarem definir o que é, mas em termos, digamos, simples para explicar a uma criança, por exemplo, o que é a fé, nós podemos traduzi-la por confiança, não é? Eu acho que é um. Fé em Deus é confiança em Deus. Claro. E como é que nós podemos ter confiança numa pessoa? Como é que podemos ter confiança em alguém? Nós, Quando temos provas. exatamente. Nós é conhecendo essa pessoa, não é? Exato. A mulher tem confiança no marido, o pai tem confiança no filho e vice-versa, quando se conhecem, quando têm relacionamento um com o outro, quando sabem os pontos fortes, os pontos fracos da pessoa, enfim, quando verdadeiramente o conhecem e o amam. É esta a definição de fé, confiança. Nós só podemos ter confiança em Deus se o conhecermos. Como é que conhecemos a Deus? Como é que conhecemos alguém? É conversando com Ele, não é? Abrindo o nosso coração, através da palavra de Deus, ouvindo o que Ele nos diz, através da palavra, e falando com Ele através da oração. Exatamente. E escutando o que Ele tem para nos dizer. Exatamente. Não é? E, aliás, imaginemos quão fácil seria se os nossos esposos, ou namorados, ou irmãos viessem todos com um manual. Exatamente. Portanto, Deus, nós já temos aqui a Bíblia. Exatamente. Imaginemos agora... É mais difícil. Pronto. E então, eu acho engraçado, e por acaso, só para voltar aqui um pouco na Sim, componente da lei, eu acho muito importante aquilo que diz aqui, que onde não há lei também não há transgressão. Só para aqueles que dizem assim, ali. agora a lei está anulada. Exato. Agora não precisamos da lei, a lei já não nos faz falta. Bom, a lei não faz falta para nos salvar. Nunca fez. A lei nunca salvou ninguém. Mas a lei faz-nos falta para nós sabermos o caminho para onde andar, para onde devemos andar. Esta é a questão. A lei faz falta, não pode ser anulada. Porque se nós imaginarmos qualquer sociedade sem lei, nós sabemos perfeitamente que era o caos completo. Uma não é? utopia. Em qualquer cidade, em qualquer pequena localidade, onde se não houver lei, aquilo é, evidentemente, enfim, é um problema com os roubos, é um problema com os assassínios, é um problema que... Hoje já existe isso mesmo quando há lei, quer dizer, agora imaginemos quando não há haveria lei. Não é? Quer dizer, Exatamente. então era uma situação completamente caótica e nós não podemos nunca imaginar ou perceber que um Deus de ordem, um Deus de amor, pudesse ter
ou viver, ou fazer uma sociedade sem lei. Exato. É E impensável. permitir que os seus filhos vivessem também. Claro, não, é impensável. É impensável. Porque um Deus de amor, e aliás, nós sabemos isso em relação aos nossos filhos, nós, se amamos os nossos filhos verdadeiramente, temos que lhes ensinar leis de comportamento, Exato. a lei de Deus e as leis pequenas, Exato. sabe? As leis de estar à mesa, as leis de, enfim, o E respeito. todas essas são para o proveito deles próprios. Para proveito. Exato. Porquê é que nós fazemos isso? Porque os amamos. Porque não queremos que eles se magoem, porque não queremos que eles, enfim, façam asneiras dos diversos tipos. Eles estão a crescer, a aprender na vida e têm de ser ensinados assim, como? Com leis. Exato. E foi assim que Deus fez connosco, é assim que faz connosco ainda hoje. E naturalmente, porquê? Porque é um Deus de amor. Aliás, o princípio o princípio máximo da lei é o amor, não é verdade? E Cristo resumiu a lei em 2 grandes princípios, não é? Amar a Deus sobre todas as coisas, aqueles primeiros mandamentos, Sim. e depois os segundos, amar ao próximo como a nós mesmos. Exato. Só assim é que nós compreendemos, quer dizer, que o princípio básico da lei é o amor, não é Exatamente. verdade? E Deus ainda reforçou, Jesus reforçou ainda mais a questão do amor, quando disse e falou da necessidade de um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Tá É um novo entre aspas, Exatamente. porque já estava na lei. Já está lá. Mas é um reforçar da ideia do amor. Exatamente. É fundamental. O amor é fundamental e está explícito na lei. E nós temos, e por isso é que a lei, evidentemente, não pode ser anulada. Porque é um princípio do amor de Deus. Exato. É um princípio. Não é para salvação. A lei nunca foi para salvação. Isto é muito interessante. Eu imagino, isto é uma polémica que o apóstolo Paulo aqui lança sobre a lei e a fé. Uma polémica. E o que Paulo, no fundo, está a dizer é isto. O pecado chegou ao mundo e Deus tinha 2 maneiras, entre aspas, de resolver o problema. Um deles era assim. A condenação é a morte. Isto é, ao desobedecerem à minha lei, vocês sabem que agora têm que morrer. Muito bem. Então há 2 maneiras de resolvermos isto. Uma delas é vocês serem, agora a partir de agora, era o legalismo, entre aspas. Então, vocês agora vão guardar a minha lei em todos os pormenores. Se conseguirem fazer isso, vocês Tem a salvação. têm a salvação. Exato. A outra maneira era a que ele fez, que era dar o seu filho, dar algo de si, vir a esta terra, viver 33 anos em situação de risco, porque Cristo teoricamente podia ter pecado, e o diabo sabia disso, por isso é que o tentava, não é? Exatamente. Ora bem, então, a outra solução era realmente a que aconteceu, mas a primeira era aquela que levaria à perda de todos os homens. Exato, Porque é ninguém cada um por si. conseguiria Exato. guardar a lei para se salvar. Exato. Não é? Aquilo que pensam muitos legalistas hoje, eu vou chegar a uma situação em que já não vou pecar, vou viver tão em comunhão com Deus que eu vou conseguir não pecar. Esse é um erro muito, muito frequente entre os legalistas, porque se chegarem a essa conclusão, mais tarde ou mais cedo vão pecar e então sentem-se arredados da graça de Deus. Exato. E não é por acaso que no Pai Nosso, não é? Cristo nos ensinou a pedir o quê? Pedir perdão, perdoar as nossas faltas, não é? Se perdoar as nossas faltas é porque nós temos faltas. Exato. E iremos até um dia Ele vir, evidentemente. Exato. A partir daí sim viveremos sem pecado. Mas pronto, a hipótese que haveria de Cristo não ter vindo à Terra fazer o sacrifício que fez, etc., por nós, era realmente nós vivermos e sermos legalistas para cumprir a lei. Não conseguiríamos. Exato. E então o mundo estava perdido mesmo. Exato. De maneira que, graças a Deus, que temos este Deus maravilhoso que nos proporcionou o sacrifício de Cristo na cruz para nós nos salvarmos. Exato. E é pela fé que nos salvamos, não há dúvida nenhuma. O apóstolo Paulo, ele é o apóstolo da fé, enfim, da salvação pela fé, exatamente porque ele realça sempre a fé. E põe, ele estava a falar, evidentemente, para muitos fariseus, não é? Como ele próprio era. E, portanto, realçava a atenção. A lei, vocês estão debaixo da maldição da lei, dizia ele. Exato. Sim, sim, Porquê? sim. Porque a maldição era... O que é que a lei faz? A lei não salva, a lei condena. Exatamente. Então, se condena, é uma lei Exatamente. maldita, entre aspas. Exatamente. Não é? Maldita no sentido de condena aqueles que caem. Não? Exatamente. Então, o apóstolo Paulo dizia, é pela fé que nos salvamos. Exatamente. Até por ali podemos ver, por exemplo, quando Jesus cá esteve, durante todo o seu tempo de ministério, ele não interagia com os
Ai, peço desculpa, agora esqueci-me da palavra. Ele não ia com as pessoas do templo. Não pois, ia ao com os encontro fariseus, deles. os saduceus, A etc. sua interação não era baseada doutores em da ir ao lei, etc. templo, em estudar a palavra, em estar ali sentado a ler os decretos e Sim, tudo sim, mais. sim, Não sim. era esse o seu ministério. Pois. O ministério de Jesus era o quê? Estar ao contacto com quem? Com os gentios. Com os gentios. E com o grande povo, que era povo ignorante e tal, Exatamente. e que se maravilhava Aqueles ao todos que ouvi-lo. eles desprezavam, é Exatamente. com esses que Jesus gostava Exatamente. de estar. Exatamente. E eu penso que isso vai e mostra E deu-nos realmente muitos aquilo que a exemplos lição disso. diz. Quando ele falava com a mulher samaritana, por exemplo, Exatamente. ninguém se aproximava dos samaritanos. Exatamente. Quando ele tocava nos leprosos, Exatamente. ninguém se aproximava dos Não leprosos. se foi. Dos Até imundos, eles não é? eram expelidos para fora Eram da escolhidos, cidade. exatamente. Portanto, Deus deu-nos o exemplo de facto de não fazer acessão de pessoas, de não fazer Exato. segregação, nem em relação às mulheres, que eram segregadas nessa altura, nem em relação aos doentes, não é? Quer dizer, Exatamente. muito segregados, nem em relação, portanto, aos gentios, aos estrangeiros, Exatamente. àqueles que não pertenciam ao povo de Israel. E mais tarde, enfim, os próprios discípulos, enfim, sentiram-se numa obrigação, como Pedro e outros, sentiram-se numa obrigação de seguir este exemplo. E tiveram que ser ensinados também, até pelo Exato, apóstolo sim, Paulo. sim, sim. Eles tiveram várias situações em que eles Exatamente. próprios questionavam Nós- Jesus porque faz Exatamente, isto. exatamente. Não sabes que estas são pessoas Exatamente. para. E pronto, é engraçado. E eu acho que isto demonstra claramente que se não houver uma fé viva, se não houver uma experienciação viva, então claramente nós só estamos ligados ao quê? À lei. À lei. A lei fria, uma coisa fria que não cria crescimento pessoal. Pois. E é por isso que a lição diz que, apesar de ser importantíssima, a lei, apesar de ser importantíssima, acima dela está a fé. A fé. Exato. Exatamente, foi isso que o apóstolo Muito Paulo importante. sempre pregou. Exato. É que a superioridade da fé em relação à lei. Porque, mas o apóstolo Paulo também dizia que a lei é santa e o mandamento justo e bom. Exato. Não é? Ele reconhecia a santidade da lei. Aliás, não era por acaso, a lei esteve sempre naquela parte mais sagrada, não é? Do santuário, do lugar santíssimo dentro da arca do concerto. Não é? Isso revelava de alguma maneira que a lei refletia o caráter de Deus. Exatamente. A lei era santa. Exatamente. E por isso mesmo ele, como fariseu, reconhecia essa santidade na lei. Mas ele depois vai ter na lição de quarta-feira, põe-se inclusivamente, o título é muito interessante, que é a duração da lei. Parece que a lei tem uma duração, quer dizer. Então, porquê? Por causa do texto do apóstolo Paulo. É aquele... qual foi, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Lá está o até. Até. E lá está a explicação que aqui vem, eu acho muito interessante. E aqui, a palavra até não implica sempre uma duração limitada de tempo. Porque há outros textos, como por exemplo o Salmo 112:8, em que se diz que o seu coração bem firmado não temerá até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. E depois a pergunta, quer isto dizer que quando ele vir o desejo cumprido, ele vai ter medo? Não é? Ele está a dizer que o coração bem firmado não temerá e depois disso vai temer, não. A palavra até não significa que o medo dura apenas até os inimigos serem derrotados, não. Ele vai ser sempre forte, portanto, a palavra até aqui não significa nada que a partir daí já não haja lei, como se diz aqui. Isto é, a partir do descendente, a partir de Jesus, o descendente era Jesus, porque é um texto que remota à promessa dada à mulher e à serpente a quando do pecado, e Deus diz à serpente que o descendente da mulher, que era Cristo, não é? Haveria de ferir a cabeça da serpente e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, este descendente, não os descendentes, como diz o apóstolo Paulo, mas o descendente era Jesus Cristo. Exatamente. Portanto, a lei foi adicionada por causa das transgressões até que viesse o descendente. Mas ela mantém-se. Porquê? Porque Jesus também disse, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim abrogar, não vim abolir, Mas sim para cumprir. O que Cristo veio fazer foi cumprir. Porque até que os céus e a terra passem, nem um jota, nem um tilo jamais passará da lei, até que tudo seja cumprido. Portanto, a lei mantém-se ativa. Até quando dura a lei de Deus? A lei de Deus é eterna. É eterno. Porque reflete o caráter de Deus. Ela é um reflexo
do caráter do próprio Deus. E, portanto, ela vai manter-se em vigor, mas não tem o vigor de nos salvar. Nós percebemos isto, porque às vezes nós somos acusados pelos nossos amigos evangélicos de sermos sabatistas, legalistas, porque eles dizem, eu já tenho falado com alguns que nos dizem isso, vocês defendem a ideia de que a lei é que salva o homem. Isto não tem base, porque realmente não é isso que nós dizemos, nunca dissemos. Não. Nós somos uns paladinos da justificação pela fé. Agora, não podemos é dizer que a fé justifica-nos, não é? Mas, depois de estarmos justificados, nós vamos viver uma vida de acordo com a lei de Deus. Exatamente. Porquê? Porque estamos salvos. Não é a lei que nos salva. Nós guardamos a lei não para nos salvar, mas guardamos a lei porque estamos salvos. Exato. Parece um jogo de palavras, mas não é. Quer dizer, é por estarmos salvos, porque Deus nos concedeu a salvação, eu agora vou fazer o que quero e fazer, viver não é? Em desacordo, vou adulterar, vou roubar, vou matar, vou fazer isso? Exato. Não posso. Se eu amo a Cristo, se a salvação faça a fosse sua vontade. Carimbo, então, claro. Pronto, é como se recebêssemos um passe livre. Portanto, para não é cabeça, não vou salvar porque guardo a lei, mas guardo a lei porque estou salvo. Quer dizer, é completamente diferente. Exato. Portanto, é esta a relação entre a lei e a fé. E nós temos que compreender realmente isto. E entre a lei e a fé, o que é superior? O texto da lição de quinta-feira falava disso, não é? A superioridade da promessa. Ou seja, da fé. A promessa dada a Abraão porque tinha fé, porque foi um homem com fé, não é? Foi o pai da fé. E foi um pai da fé porque foi, sem saber para onde ia, porque Deus lhe disse para ir. Olha, vai para esta terra, vai para Ur, sais de Ur dos caldeus e vais para a terra que eu te vou mostrar. Ele nem sabia para onde era, nem sabia o nome. Ele disse, olha, vais para a Palestina, ou vais para a Síria, ou vais para Damasco. Não, vais para uma terra que eu te vou mostrar. Isto é que foi uma prova de fé extraordinária. Exato. E a partir daqui ele foi. Isto é a demonstração de fé, de uma fé invulgar, de uma fé incrível. Sim. A fé de Abraão. Tipo de fé que só se pode ter com uma convivência diária. Não de uma fé superficial. Eu muitas muito vezes difícil. tenho pensado na vida de Abraão e fico impressionado. A mesma fé que ele teve quando Deus vai ter com ele e diz, olha, vais subir ao Monte Moriá e vais sacrificar o teu filho. Quantos de nós seríamos capazes? Eu imagino a minha situação, espera, então, mas o meu filho é o filho da promessa, aquele filho que Deus me prometeu. Eu começava logo a pensar, se calhar não foi Deus que me apareceu, se calhar eu tive uma visão que não era, mas ele conhecia Deus. Ele conhecia Deus de falar com ele. Daí realmente a superioridade da promessa. Eu acho ainda muito interessante aqui como cria-se o paralelismo em como as promessas, digamos, as leis foram entregues por meio de alguém. Exatamente. Exato, foram entregues por meio do anjo. Mas a promessa, quando é feita, quem faz? O próprio Deus. Diretamente à pessoa. Isto eu te prometo. Portanto, não há aqui intermediários, não há mensageiros. Ele vai diretamente porque o próprio Deus que vai dizer a Abraão, exatamente. Não é? Tu vais ser o pai de uma grande nação. Diretamente. Exatamente. Não é? Ali no Monte Sinai já não foi assim. Houve intermediários, houve anjos, não é? Que levaram, mas não foi Deus diretamente a dar as pedras da lei. Exatamente. Eles até aqui dão exemplos de mais promessas. Por exemplo, quando foi a Noé, prometeu que não iria voltar a destruir a terra pelas águas. Foi Deus diretamente que falou. E eu acho que isto é uma demonstração espetacular. Exatamente. E se nós às vezes estamos à procura de provas de que, pronto, Ele é um Deus vivo, eu acho que isto explica claramente. E explica também, nós estamos aqui a pôr em confronto duas coisas, não é? A fé e a lei. E o título da lição realmente é a prioridade da promessa ou da fé, não é verdade? E depois falamos no fim da lição da quinta-feira da superioridade da fé. Exato. Porque a fé é superior no sentido em que ela é o mote para a salvação. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz o apóstolo Paulo. O que o irmão Mário disse agora, eu acho que faz muito sentido. A fé, a promessa existe e, aliás, tem valor em função da fé. Exatamente. Porque se nós tivermos alguém que nós sabemos que não cumpre as promessas, exatamente, quando ele nos faz uma promessa, nós valorizamos essa promessa? Claro, não. Mas como nós sabemos que quando Deus diz, quando Deus promete, Ele cumpre, exatamente, então a nossa certeza é absoluta. É absoluta. É engraçado porque
É claro, se alguém veio, já nos enganou uma, duas, três, e quando ele vem, nós até nem ouvimos, entra por um ouvido e sai por outro. Mas então aqui é mesmo a superioridade da promessa. Muito engraçado. E aqui eu acho que não podia haver uma maneira mais clara de expor. A lei, ela entregue no Sinai, não invalidou a promessa, não é? Ela não invalidou a promessa. Ela, de alguma maneira, a lei também, ela não invalida a fé, não é verdade? A lei é vivida, é cumprida, ou deve ser cumprida, num espírito de fé. Isto é, nós não podemos fazer a inversão dos valores, que às vezes também pode acontecer na nossa vida espiritual, que é pensarmos assim: eu agora vou cumprir todas as regras da lei para que Deus se agrade de mim. Este é um raciocínio perigoso na nossa vida. E nós temos, como humanos, temos muita tendência, porque o que é que nós premiamos nas nossas relações pessoais, de trabalho? É o bom comportamento, é as boas atitudes. Exato. Se tu és um patrão, gostas de um funcionário que cumpra os horários, que não minta, que não Exato. rouba a empresa. Exato. Então, o comportamento é valorizado. Exato. E por isso mesmo, nós temos tendência a valorizar comportamentos, não é? Na vida espiritual, também pensamos um pouco assim: Deus é o grande patrão, eu tenho de me comportar bem para que se Ele agrade de mim. Eu vou fazer um determinado número de coisas certas, eu vou me levantar, vou à igreja, vou pagar os meus dízimos, não vou roubar, não vou mentir. Bom, vou ter um comportamento exemplar. E nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que tinham um comportamento exemplar. Sim. Por exemplo, o jovem rico, que O jovem rico. tinha Exatamente, estava um a pensar comportamento nisso. exemplar, mas quando Queres foi algum questionado, É verdade. não... Exato. Quando ele pergunta a Jesus: ó Senhor, o que é que eu hei de fazer para herdar... Bom mestre, não é? O que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz: quais são os mandamentos? Exato. Mas isso eu faço. Já eu os tenho Ora, mas cumprido. aquela atitude de Jesus foi propositada, não é? Porque ele sabia que ele era um cumpridor. Ele era um menino bem comportado, digamos, não é? Mas depois faltava-lhe uma coisa muito importante. É que faltava-lhe verdadeiramente o amor. Exato. E esse foi o problema do jovem rico. Ele não amava verdadeiramente as pessoas. Ele tinha aquele comportamento, ele pagava os seus dízimos, ele fazia ali à igreja, ele fazia tudo isso. Estava tudo certo. Só que faltava qualquer coisa. Eu sei. Ele não amava as pessoas. E por isso Jesus vai-lhe tocar na ferida. Diz: olha, só uma coisa te falta. Faltava-lhe o amor. Que é: vai vendo tudo o que tem e segue. E ele aí tinha o coração, de facto, nas riquezas, no valor das coisas. E apesar de ser bem comportado, ele perdeu-se. Exato. E depois temos outro exemplo. Podemos já agora comparar com esse, porque isto mostra-nos mais uma vez a relação entre a lei e as obras. Entre a lei e a fé. Que é o caso de Zaqueu. Também era um homem rico. Foi lá para cima da árvore para ver Jesus, ele era pequenino e tal. Exatamente. Subiu a árvore lá em Jericó. Então, o Zaqueu estava lá e Jesus, que conhecia todas as coisas e o seu coração, diz: Zaqueu, desce que eu quero ir à tua casa. E ele, espera aí, eu sou um publicano, não é? Toda a gente o considerava mal, ele tinha uma reputação terrível, aliás, e era verdadeira a reputação, porque eles eram verdadeiramente ladrões, não é? Eles, enfim, as pessoas pagavam aquilo que eram os impostos, não é? E o que é que faziam os publicanos? Ficavam com parte do dinheiro e davam alguma outra parte a Roma, não é? Eles eram funcionários de Roma a roubar os seus concidadãos. Portanto, tu estás a imaginar, aquilo eram pessoas Exato, terríveis, sim, não é? sim. Pois é. Ora, este homem que era muito mau, para todos, mal comportado, este se calhar até não ia muito à igreja porque devia ser logo apontado, então não ia. Então, este vai ser convidado por Jesus e depois, espontaneamente, diz assim: olha, Senhor, no fim daquele banquete, eu vou-te dizer uma coisa, eu tenho estado a pensar na minha vida, porque ele verdadeiramente percebeu qual era a sua condição, e diz assim: eu vou dar às pessoas em dobro daquilo que lhe roubei, daquilo que tirei. Portanto, ele era um homem já muito rico. Mas lá está, a riqueza que ele tinha era uma riqueza ilícita, de roubo. Exato. Enquanto que o jovem rico não. Tinha herdado, enfim, era uma riqueza lícita, Sim. digamos. Mas, no fim da história, qual é que se salvou? Foi Zaqueu. Mas é que eu... Já vimos. Isto é que é terrível, terrível entre aspas, porque nos mostra que não A é questão- a lei, não é o comportamento que nos salva. O que nos salva é a fé em Jesus. É a fé que move montanhas, é a fé que altera comportamentos também, não é? Exato. Agora diz-me assim: então não vale a pena guardar a lei.
Vale, porque depois da salvação, Zaqueu, ele de certeza que não roubou mais. Porquê? Porque cumpriu a lei. Exato. Passou a cumpri-la depois de estar justificado, lá está. Exato. É um processo que se chama santificação. A lei, a guarda da lei, faz parte desse processo. Exato, portanto, nós não cumprimos a lei porque tem que ser cumprida. Exatamente. Passamos a cumprir porquê? Porque estamos salvos e amamos a Jesus e não queremos Exato. desgostá-lo, não é? Exatamente. Com o comportamento errado. Exatamente. Essa é a grande diferença. É muito interessante estes aspectos da lei e das obras. Estes temas que nós estamos a estudar, todos eles tratam, de alguma maneira, desta relação entre o nosso comportamento e a vida espiritual. O nosso comportamento deve ser uma consequência da nossa relação com Deus. E não deve ser a causa de atitudes, não deve ser. Isto é, nós não vamos pensar assim, eu estou salvo porque eu guardo a lei, porque eu sou bom cidadão, porque eu não sei o quê, porque eu faço isto, porque eu faço aquilo, não. Muito pelo contrário. Quanto mais olhamos para nós, pior estamos em termos espirituais. Temos que olhar sempre para Jesus. E isto é muito difícil de se fazer na vida prática, porque a nossa vida é muito cheia de solicitações e nós temos tendência sempre a olhar e a premiar aqueles que se portam bem e nós próprios pensamos, eu hoje portei-me tão bem, hoje até dei aquela esmola, hoje fiz isto, hoje fiz aquilo, e às vezes isso é perigoso. Não é que não devemos fazer, Exato. não devemos fazer, Mas não podemos embandeirar em arco, não é? Olhar para nós próprios, eu sou muito bom, eu faço isto, eu faço aquilo. Isso é perigoso, porque podes levar para maus caminhos. Porque a Bíblia está cheia de exemplos acho destes. que a Bíblia em si é muito clara e diz que, pronto, eu acho que o versículo diz que os últimos serão os primeiros. Eu acho que toda a Bíblia, ela desenrola sempre esta mesma verdade. Temos a história do republicano e o pobre quando foram dar as suas ofertas. Quem foi gratificado foi o pobre, que não tinha nada para dar. Aquele que dizia, olha, Senhor, eu faço isto, não sou como este, Exato. eu faço isto, eu faço aquilo, dou os meus dízimos e tal. Exatamente. Mas no fim. e Jesus, na sua prática, ele passou a vida a dizer que os fariseus eram hipócritas, não é? Porquê que eram hipócritas? Porque eles dizimavam o cominho, dizimavam lá o hortelã, dizimavam as coisinhas mínimas que eles eram assim, não é? Mas depois faziam isso. Ele depois dizia assim, não é que isso esteja errado, não é? O que está errado é agarrarem-se à letra da lei e pensarem que é o comportamento que os pode salvar. Não fazem isso por amor. Fazem isso porque querem cumprir a lei para atingir um objetivo que é um dia estar no céu. Não vão conseguir. E então a Bíblia está cheia de exemplos. E nós temos que pôr isto na prática, ensinar aos nossos filhos, ensinar àqueles que nos rodeiam, aos nossos amigos também, que Deus é um Deus que não permeia comportamentos, ou melhor, Deus é um Deus que quer o nosso coração, não quer as nossas práticas, porque as nossas práticas são sempre carregadas de orgulho, de defeitos que nós temos, porque somos assim, nós temos tendência egoístas, somos, não é? Temos a melhor parte para nós. É a nossa natureza. Nós não temos capacidade de mudar de ultrapassar isso. Só apenas com Por isso temos Jesus. é que olhar para Jesus. E no fundo é isso, em conclusão do nosso estudo, é que a superioridade, no fundo, o que nós podemos resumir aqui é que a superioridade da fé em relação à lei é verdade. Existe esta relação sempre entre a fé e as obras, e nós sabemos que o apóstolo Tiago, que foi, digamos, aquele que se confrontava mais com Paulo, dizia que, enfim, os diabos, os demónios também creem, não é? Também creem. Um dia eles vão ser destruídos. Portanto, também creem em Deus. Portanto, a fé é importante, mas ela tem que ser, digamos, tem que ter frutos. Eu posso dizer assim, olha, eu tenho muita fé em Deus, eu amo muito os meus irmãos, está ali alguém a morrer de fome, mas eu dou-lhe uma palmadinha nas costas e diz, olha, vai-te lá embora. E o apóstolo Tiago fala disto, não é? Se eu não o der agasalho, se eu não o confortar e se eu não o alimentar, o que é que me prova que eu estou regenerado, que eu estou salvo? São as obras. Exato. Se eu não amo aquele que é o meu próximo, eu não estou verdadeiramente convertido. E, portanto, se não estou convertido, não posso ir para o céu. Esta é que é a verdade. Portanto, a fé sem obras, ela é morta, não é? A nossa fé tem que ser uma fé viva. Portanto, o resumo de toda esta lição é que a superioridade da fé é uma verdade, porque é a fé que nos salva, não é o nosso comportamento. Nós somos salvos pela graça
mediante a fé, não é verdade? E a nossa vida tem que ser uma vida de olharmos para Jesus em permanência, porque se nós olhamos muito para nós, digamos, borramos a pintura em termos de procedimento cristão. E oxalá tenhamos sempre esta visão. E as epístolas do apóstolo Paulo, nomeadamente esta de Gálatas e depois a de Romanos, que vamos estudar no trimestre seguinte, elas mostram-nos a importância da justificação e da salvação através da fé. Exato. Que nós possamos realmente, por estudo da palavra de Deus, porque Exato. o nosso relacionamento, lá está, o nosso relacionamento é a base da nossa fé, é a base da nossa confiança em Deus. E ele deve ser feito através de um estudo da palavra, através da oração, diariamente. E que nós, é assim que nós conseguimos. exato. E que nós chegar mais tiremos proveito do tempo tempo da graça, Claro. que nós temos agora para reavaliar a nossa vida, A nossa vida espiritual. reavaliar os nossos comportamentos e realmente, porque se Deus nos deu a oportunidade de estudar esta lição, é porque esta é a oportunidade de mudar. Claro, claro. Porque mais tarde sabemos que Deus não nos irá julgar a nós, Israel, como irá julgar Sodoma e Gomorra. Exatamente. Portanto, nós temos aqui uma responsabilidade. Já sabemos o que é responsabilidade social, agora aqui nós temos a nossa responsabilidade como cristãos de não somente ler ou decorar, mas passar a viver. A prática. Exato. Muito bem, que possa ser esta a nossa experiência, é a nossa oração para nós e para vocês que nos escutam. Até à semana. Até a próxima semana.